Será que as ASICS Nova Blast 5 estão à altura daquelas que têm sido as minhas favoritas para treinos diários, treinos fáceis, a espuma Velocity Nitro 3? Vamos descobrir isso em mais um comparativo aqui no canal. Fica por aí para saberes tudo. Eu sou o Pedro, sou um corredor amador não elite e neste canal eu falo de tudo sobre corrida e hoje é dia de batalha, é dia de comparativo entre a espuma Velocity Nitro 3 e as ASICS Nova Blast 5. Antes de avançarmos, já sabes, tens lá em baixo na descrição os links para lojas ao qual eu estou afiliado, onde podes comprar estas sapatilhas ou outras que queiras e com isso apoiar o canal. Também, se és novo aqui neste canal, até lembra de subscrever, ativa as notificações e deixa um gosto neste vídeo. Segue-me também no Instagram, que para mim é muito importante. Vou só fazer uma apresentação muito breve destas sapatilhas, ok? Eu já fiz ambas as análises completas, estão aqui no canal. Vou pôr cá em cima o link direto para quem me vê no YouTube e vê, por favor, primeiro as análises antes deste comparativo, porque assim é muito mais interessante. Mas vou começar com uma breve apresentação de ambas, muito rápida, muito pequena. Então, temos aqui duas sapatilhas para treinos fáceis, treinos diários, rodagem, como quiseres chamar, e são dois autênticos paus para toda a obra. Ou seja, podes usar qualquer uma destas sapatilhas para todo o teu tipo de treinos, mas são mais indicadas para aqueles treinos que fazemos no nosso dia-a-dia, aqueles treinos mais fáceis. Vamos então já começar esta batalha sem mais demoras e vamos começar pelo ponto do conforto. O ponto do conforto foi um ponto fácil de atribuir. Elas são ambas confortáveis, têm ambas um bom nível de acolchamento, aqui de enchimento de espuma, aqui na zona do colarinho, por exemplo. Ambas têm uma língua fina, ambas têm uma língua minimalista, que não tem assim grande enchimento, mas ainda assim é confortável. Por dentro o forro das Velocity é superior, ok? Temos um forro mais confortável nas Velocity, mas sinceramente, quando as calçamos com meias, não sentimos. Eu corro sempre com meias, são raras as pessoas que correm sem meias. Quem corre sem meias vai sentir aqui uma diferença, mas isso acaba por ser raro. Portanto, a nível de conforto da camada superior do cabedal, o conforto ao calçar, elas são ambas muito idênticas e por aí não há distinção. Se bem que as Velocity são mais justas ao pé, dão-nos aquele efeito mais tipo luva para quem gosta. Eu gosto muito, mas isso é para quem gosta, ok? A nível de conforto, vou dar aqui, na parte superior seria um empate. Seria, mas não é, porque a correr tudo muda de figura, ok? Há uma diferença bastante grande quando corremos com ambas as sapatilhas a nível do conforto. E aqui as Nova Blast 5 são de longe mais confortáveis a correr. Atenção, não quer dizer que a espuma, as Velocity, sejam desconfortáveis, mas quando comparamos com as Nova Blast 5 há uma grande diferença. As Velocity parecem ser muito firmes e não são firmes, só têm uma espuma macia, mas ao lado das Nova Blast 5 parecem ser muito firmes, com uma pisada muito menos confortável e aqui as Nova Blast 5 são, sem dúvida, excepcionais no conforto ao pisar e também na transição calcanhar-biqueira, por serem mais suaves, também se sente-se menos o drop e dá-nos uma sensação também maior de conforto. Portanto, o ponto do conforto, o primeiro ponto, vai para as ASICS Nova Blast 5. Agora, o ponto da entressola. Bom, este ponto da entressola já não é assim um ponto tão fácil. Vou começar aqui pelas Velocity. As Velocity têm a espuma Nitro. Esta espuma Nitro é uma espuma que passa por um processo crítico de produção, onde é injetado nitrogênio na espuma, tipicamente em EVA, é um tipo de EVA. Isto dá-nos uma espuma leve, espuma muito reativa, cheia de energia, e é isto que caracteriza a espuma Nitro. É uma espuma muito avançada tecnologicamente, mais avançada do que a maioria das espumas. Depois, aqui a espuma dos Nova Blast, a Flight Foam Blast Max. É uma espuma que não passa por um processo crítico de produção, é uma espuma mais básica, menos avançada tecnologicamente, mas a ASICS tem procurado inovar a cada versão da Nova Blast e tem inovado, às vezes não corre tão bem, às vezes corre bem. Bom, também depende um pouco dos gostos dos corredores. O certo é que a ASICS ouve os corredores e vai mudando a espuma para tentar agradar um maior número de corredores. E na minha opinião foi isso que fizeram aqui com esta versão 5, em que trouxe uma espuma bem diferente da anterior, que muitos não gostaram, e a ASICS ouviu e trouxe aqui uma espuma bem diferente, bem confortável, com muita compressão, e está a inovar a cada versão dos Nova Blast, pelo menos está a procurar inovar. Enquanto que a Puma
Traz já esta versão, esta espuma Nitro já acompanha em 3 versões, apenas vai aumentando a quantidade de espuma, só isso. Portanto, por um lado, as Velocity são mais avançadas tecnologicamente, por outro lado, a ASICS procura inovar e ouve os consumidores. Portanto, o ponto entre a sola, vou dar um empate. Agora o ponto da sola ou solado, sola exterior. Bom, temos aqui por um lado Puma Grip, a famosa Puma Grip, uma borracha, desculpem, bastante aderente, bastante durável. E daqui, do lado da ASICS, temos a Ahar Low, um composto mais leve que o Ahar normal, ainda assim é um composto bastante durável, também tem um ótimo grip. A nível da grip, eu vou dizer que a Puma Grip tem mais grip, ok? Isto sente-se mais emolhado, principalmente emolhado. A nível de durabilidade, é difícil compará-las, eu não posso comparar agora com a durabilidade de ambas neste momento porque tenho muitíssimos mais quilómetros feitos nas Velocity, portanto é normal notar um desgaste superior. A nível de durabilidade devem andar ali, ela por ela, muito similares. Agora, como a espuma, as Velocity têm mais grip e repara que têm mais cobertura, ok? Por terem mais cobertura, aqui quer dizer que vamos ter aqui mais borracha a proteger a espuma e aqui nas ASICS a espuma está muito descoberta e vai desgastar-se mais depressa. Portanto, a nível de sola exterior, o ponto tem que ir para as Velocity. Quanto ao peso, aqui é um ponto muito técnico, portanto é um ponto bastante fácil. As Nova Blast 5 são mais leves. Nota que a diferença pode ser entre 5 a 30 gramas. São 5 gramas no tamanho padrão, o tamanho 9 americano, 42 europeu, deve ser 40 no Brasil, mas no meu tamanho 45 a diferença chega a 30 gramas, ok? 30 gramas é uma grande diferença. Isto é porquê? Porque muitas marcas apontam para o tamanho padrão, o tamanho 9 US, como o tamanho em que tem que pôr o peso mais baixo possível e o resto não interessa, porque o resto não sai no marketing, ok? E é isto que poderá ter acontecido. É uma grande diferença no meu número e sente-se um pouco a correr, ok? Não muito, ok? Não há assim grande diferença a correr, mas sentes ali um bocadinho, obviamente que isso não traz qualquer impacto na corrida, mas bom, é um ponto técnico, eu tenho que pontuar, ok? Aqui as Nova Blast 5 são de facto uma sapatilha, vou dizer, mais leve que a concorrência no geral, e aqui as Nova Blast, as Velocity, desculpem, são de facto uma sapatilha um pouco mais pesada que a concorrência, portanto estão aqui as duas em polos opostos, mas bom, este ponto do peso vai para as Nova Blast 5. Agora o ponto do ajuste. Olha, temos aqui dois ótimos ajustes, dois bons lockdowns. Aqui o ajuste das Velocity é mais apertado, ok? Temos mais um efeito mais tipo luva, mas aqui o ajuste das Nova Blast também é muito bom. Em ambas não há queixas, sinceramente. Agora aqui uma nota, e eu esqueci-me de tocar nisto, o ponto do conforto era importante. Aqui o ajuste das Velocity é muito bom, mas também isso às vezes não é bom para o conforto, porque temos aqui uma power tape que serve para dar estrutura e ajudar a termos o pé aqui bem ajustado, mas esta power tape pode magoar, ok? Eu sinto que power tape, ela causa-me aqui algum incómodo quando faço treinos de 15 km, ok? Ou até mais, mas muitos de vocês já me disseram que sentem esta power tape a incomodar logo no início do vosso treino, ok? Portanto, muita atenção aqui a esta power tape. O ajuste bom que temos aqui nos Velocity tem um preço no conforto, ok? Enquanto que nas Nova Blast é um ajuste muito bom, sem qualquer penalização no conforto. Seja como for, a nível de ajuste, aqui vai ser um empate. Agora o ponto do amortecimento. Este é um ponto muito interessante, muito engraçado. É que não há comparação possível a nível de amortecimento, ok? Vou dizer já que nenhuma delas tem mau amortecimento, ok? Seja qual for, mesmo aquela que perdeu este ponto, ok? Já vais saber qual é que é, não tem qualquer problema de amortecimento. Mas quando comprando lado a lado, a diferença é brutal. Deixa-me começar por dizer que o treino que eu fiz para as comparar começou com 12 km feitos com as Nova Blast 5, em que foram 12 km muito confortáveis, como é óbvio, e depois após estes 12 km, passei para as Velocity. As Velocity têm uma espuma macia, ok? Está abaixo de 30 shorts, é uma espuma macia, bem macia, mas quando calçamos as Velocity, depois de treinarmos muito tempo com as Nova Blast 5, parecia que estava a calçar pedras, ok? Esta espuma parecia morta, parecia que não tinha compressão, parecia que não tinha grande vida e parecia mesmo muito dura, ok? E que não estava a amortecer muito bem. E tal é a diferença de amortecimento entre ambas, ok? Aqui temos um amortecimento muito macio, cheio de espuma que tem uma boa compressão e aqui nas Velocity não é tanto assim, ok? Há um bom amortecimento, mas há menos espuma, há menos compressão. E depois de um treino com as Nova Blast,
De facto, as Velocity sentem-se assim um bocadinho pró-firmes, mas não são. O que é que eu tive que fazer? Esperar que o meu cérebro se habituasse a esta espuma que equipa as Velocity, a espuma Nitro, e depois de se habituar, aí sim voltei a sentir a compressão, voltei a sentir a maciez desta espuma e o meu cérebro apagou-se aos poucos daquilo que estava a sentir das Novel Blast. Ainda assim, apesar de ambas terem uma boa compressão e um bom amortecimento, temos mais espuma na Novel Blast, temos mais compressão e um amortecimento, por ser mais espuma, que eu diria mais controlado, ok? É mais macio, mas por ser tanta espuma ele controla melhor e afundamos o pé mais devagar e não sinto que esgote. Aqui nas Velocity, pisando com muita força no calcanhar, eu sinto que chega a um ponto em que não há mais compressão e esgotou o amortecimento. Portanto, o amortecimento é superior aqui nas Novel Blast 5 e vou dizer de longe, ok? Mesmo pisando com a parte da frente, vais sentir claramente diferença no amortecimento das Novel Blast 5, que portanto vão ter que levar este ponto. Agora, o retorno de energia. Aqui a história é diferente. Como aqui nas Novel Blast 5 temos tanto amortecimento, tanta compressão, eu sinto que vou perder mais tempo, estou a perder mais tempo em cada saída, porque tenho que esperar que a espuma descomprima, o meu pé tem que sair lá de baixo, ok, estou a exagerar, ok, mas para poderem entender melhor, o meu pé tem que sair lá de baixo, levantar e ir para a próxima passada. Aqui com as Velocity, a espuma comprime menos e descomprime com mais força. Isso significa que o meu pé vai afundar menos e vai levantar bem mais depressa. E a cada passada com os Velocity, sinto que preciso de menos energia. Sinto que estou a ser mais eficiente do que estou a ser nas Novel Blast. Isto é unicamente porque ela afunda demasiado e depois a espuma não tem força suficiente ou energia suficiente para me levantar rapidamente. Não quer dizer que seja mau, ok? Tem aqui uma espuma que até é reativa, que é B. Não muito, não há nem uma espuma reativa a nível de competição, a nível de performance, mas é reativa ainda assim, mas não está ao nível das Velocity que têm mais... apresentam mais eficiência em cada passada e nós gastamos menos energia em cada passada por isso mesmo. Portanto, o ponto de retorno de energia vai para as Velocity 3. Agora, quanto à estabilidade, esse foi um ponto que eu fui trocando de opinião ao longo do meu treino, isto porque eu pensava que as Novel Blast eram mais estáveis, aqui a base é um pouco superior, não é tão justa, não é tão pequena, ok? Aqui a largura, deixa-me já agora medir aqui. Ok, não é assim muito mais, repara por aqui, há aqui mais um bocadinho só, ok? Não é assim muito mais, mas sente-se a diferença ao calçar, sentes que temos aqui uma base maior. E quando eu calcei uma de forma isolada, ou seja, treinei com uma e depois treinei com a outra, eu senti que a estabilidade era melhor aqui nas Novel Blast 5 porque a sola, a base era maior, ok? Parecia que me dava mais estabilidade, mas quando corri com elas lado a lado, então aí é que eu senti que, apesar das Velocity terem uma base mais pequena, a espuma é mais firme e elas impedem que o meu pé torça tanto, ok? Já aqui com os Novel Blast, a plataforma é um pouco mais larga, mas a espuma é muito macia, então eu sinto que muito mais facilmente o meu pé está a torcer para um dos lados. Portanto, o ponto da estabilidade vai para as Velocity. Quanto à versatilidade, temos aqui duas sapatilhas bastante versáteis. Eu diria que as Novel Blast 5 são mais versáteis para treinos mais calmos, enquanto que a espuma, as Velocity Nitro 3, são versáteis, mas mais orientadas para treinos um pouco mais rápidos. Agora, eu levaria de bom gosto ambas sapatilhas para treinos de recuperação, por exemplo, embora prefira as Novel Blast 5, que são muito mais confortáveis e mais macias. Levaria ambas para treinos fáceis, treinos diários, mas preferia levar as Velocity porque são mais energéticas, divertem-me mais num treino. Para treinos longos, prefiro as Novel Blast 5 porque as Velocity acabam por magoar por causa da Power Tape e isso não é nada divertido. Depois, para velocidade, mais uma vez, prefiro levar as Velocity por serem mais rápidas. Portanto, como estás a ver, elas são as duas bastante equivalentes. Umas são melhores para uma coisa e outras para outra. Mas, no fundo, temos aqui duas opções bastante versáteis que podes levar para qualquer tipo de treino ou até prova, mas tendo em conta que elas têm preferências no tipo de treino ou na velocidade a que tu vais, ok? Isso é ter em consideração. Mas no que diz respeito ao ponto da versatilidade, eu vou dar então um empate. Agora vamos ao ponto do preço. Este é um ponto também muito técnico, é um ponto muito fácil. Aqui as Velocity custam PVP 130 euros e aqui as Novel Blast 5 custam PVP 150 euros. Portanto, o ponto do preço vai para as Velocity porque são mais baratas, não só têm um PVP mais baixo, como consegues
Não com muita frequência hoje em dia, mas consegues comprá-las até por menos de 100 euros em promoção. Já foram encontradas a menos de 100 euros, tipo 70, 80 euros em promoção. Isso é um ótimo preço, ok? Aí as Nova Blast 5 dificilmente compras a estes preços tão baixos. Mas bom, seja como for, a PVP é mais baixo nas Velocity, portanto o ponto do preço vai para as Velocity. E chegamos ao final desta batalha, então temos um vencedor. Temos a vencedora aqui, neste caso, é as Velocity, que ganharam com 7 pontos contra 6 pontos das Nova Blast 5. Como deve estar a ver, foi uma batalha bem renhida, taco a taco aqui até ao final. Isto prova que são ambas boas opções que podes considerar para os teus treinos diários, mas são opções diferentes, não é? Como aqui expliquei em cada um dos pontos. Uma opção mais virada para o conforto e para o amortecimento, e outra opção, que são as Velocity, mais orientada para o prazer, para o retorno de energia, mas não tanto para o conforto. Portanto, no final, cabe a ti decidir qual é que é a melhor para ti. Agora, esta batalha, esta conclusão não me surpreendeu, ok? Porque lá está, aqui as Velocity têm sido a minha número 1, a par com as SL2 da Adidas. Tem sido a número 1, a opção número 1 para os meus treinos diários e tem vencido todas as batalhas. Mais uma vez, exceto com as SL2 que empataram, se não me engano. Acho agora estou a falar de cor, mas acho que empataram com as SL2. E lá está, são as minhas preferidas e estão sempre aqui a vencer as batalhas. Agora, diz-me tu, se já usaste as sapatilhas, qual delas para ti é a melhor, ou se apenas usaste uma delas, diz-me tu então lá em baixo nos comentários o que é que achaste das minhas sapatilhas. Lembra-te que tens os links lá em baixo na descrição para poderes comprar estas sapatilhas, caso queiras. Se tens alguma dúvida, comentário, o que quiseres, coloca lá em baixo nos comentários que eu vou sempre responder. Se és novo neste canal, lembra-te de subscrever, ativa notificações, deixa um gosto neste vídeo, segue no Instagram e fica por aí. Até à próxima.